Quando tanto faz como tanto fez, você consegue atrair exatamente aquilo que você deseja. Mas isso parece tão antagônico. E como funciona esse processo se você está utilizando leis universais para manifestar aquilo que você deseja? Então, nesse vídeo, você vai saber como você utiliza a lei da suposição para manifestar tudo aquilo que você deseja dentro de um processo de soltar que é necessário para qualquer manifestação. E nós vamos estar conversando porque eu quero que vocês entendam o que é esse processo de soltar real. Como que é o tanto faz como tanto fez que faz as pessoas realmente conseguirem aquilo que elas tanto desejam. E parece que para quem não precisa, o mais sempre é dado. Sabe aquela brincadeira que acontece, aquela gincana, né? No lugar que você frequenta, e aí você quer tanto ganhar uma televisão de 55 polegadas lá, maravilhosa, smart, e o seu amigo que tem várias televisões, tem televisões em todos os cômodos da casa, acaba sendo ele o sorteado. Ou quantas vezes você, num relacionamento, você quis muito encontrar alguém especial para você viver um relacionamento, e quando você encontra, você parece que virou a pessoa mais interessante do mundo, porque começa a aparecer pessoas que você já não via há tempos atrás de você, sim ou não? Quem não viveu essa experiência, escreve aí para mim nos comentários, porque eu quero saber. Isso tudo faz parte do processo do não precisar. Exatamente isso. Nós atraímos tudo, tudo aquilo que nós intencionamos, mas sem a necessidade de precisar. Gente, guarda essa frase, anota essa frase, para que vocês meditem a respeito dessa frase que eu acabei de falar e entronizem isso dentro de vocês. Porque isso é uma chave que vai virar a chave da manifestação. Vocês vão entender o porquê você precisa soltar o seu desejo. Mas não é um soltar de desistência. Não é que você desistiu. É porque você incorporou aquilo. E uma vez que você incorporou aquele estado de ser, você não necessita mais de ser. Você não precisa mais fazer nada para ter, porque você já tem, você já é. Vocês entenderam que dentro de um processo de manifestação, dentro desse soltar, há algo que a ciência e a neurociência ela vem juntando para dar uma explicação muito mais fechada do que nós temos. Porque nós sabemos que muitas das vezes a gente quer muito algo e aí a gente diz, agora deixa para lá, não quero mais não. E aí acontece. Quantas pessoas eu conheço que queriam muito engravidar, né? E era um desejo ardente do coração, fizeram inseminação. Eu tive uma amiga que ela fez 3 vezes inseminação e o sêmen foi, né, perdido, ela perdeu, né, eles gravavam lá o momento da fertilização sendo feita, né, como se fosse um momento assim deles especial, que eles realmente quisessem ficar e eles perdiam. Perdiam o investimento, perdiam o investimento emocional, financeiro, enfim. Até que ela chegou para o Pedro e disse, eu não quero mais ter filhos. Para mim, eu estou feliz com você, nós somos felizes, vamos esquecer essa coisa de ter filhos. E foi quando tudo começou a acontecer. Houve uma queda enorme hormonal nela, na Carmen. Ela teve uma grande queda hormonal e dentro dessa queda hormonal que ela teve, ela foi procurar médicos com 38 anos e descobriu que estava com um aumento
no útero. O útero estava aumentado. Logo estava um bebê ali, que hoje já está uma mocinha. Mas isso que eu quero que vocês entendam, que há algo quando tanto faz como tanto fez. E eu ouvi essa palavra de uma grande treinadora mental. Ela é uma grande treinadora, uma grande reprogramadora. E um dia ela falou e eu fiquei pensando, como assim tanto faz como tanto fez? Nunca que um sonho meu, para mim, vai ser tanto faz como tanto fez. Não, um sonho é importante. Porque é sempre como eu digo para vocês, melhor do que viver, sonhar, é você vivenciar o sonho. É você experienciar ele aqui no 3D. E é isso que nós queremos. E acredite que o Criador de tudo que é, essa inteligência infinita de luz, colocou esse desejo no seu coração, porque é também do desejo incongruência, né? E é sempre isso que a gente busca perto de um processo de despertar. É nós estarmos com o nosso desejo alinhado à fonte. É nós termos propósitos maiores. Mas o que nós estamos falando aqui é, você está usando uma lei universal do que nós falamos aqui, que funciona e é implacável, que é a lei da suposição. Então, se você está supondo, como muitas pessoas me perguntam, né? Como que eu vou soltar? Se eu estou supondo. Sim, você está supondo. Mas quando você integra a suposição, você não precisa mais inventar. Eu não sei se vocês assistiram isso, mas se vocês não assistiram, dá um Google aí, tá? Quando Jim Carrey ele fez O Máscara, ele demorou muito tempo, tá? Alguns meses para conseguir sair do personagem. Por quê? Porque ele não passou a só interpretar um personagem, ele passou a ser. Ele incorporou o personagem e por isso foi tão best-seller, né? Ele incorporou aquele personagem, então ele precisou de um tempo para poder sair daquele personagem. Então, quando você incorpora o ser dentro da lei da suposição, você já automaticamente entra num processo de soltar. E é por isso que eu amo essa lei. Eu tive grandes experiências com o processo do soltar. E eu vou contar para vocês uma grandiosa, que foi quando eu estava manifestando o apartamento dos meus sonhos, que é onde eu moro atualmente, né? Eu estava nesse processo de manifestação muito grande. E aí são as pessoas que, infelizmente, a gente menos espera, e isso faz parte, tá? Do nosso processo de evolução, aprendizado, de tudo que a gente precisa para expandir. E eu precisava disso. As pessoas que eu mais confiava, né? Uma pessoa em específico, e não vou citar nomes, ela tentou boicotar esse sonho. Tá? De uma forma inconsciente, sim. Talvez não era aquela, né, eu vou fazer isso para acabar com a Thay, não. Mas ela tentou de uma maneira inconsciente. E ela quase conseguiu. E foi nesse quase conseguiu que eu manifestei numa velocidade da luz. Perto de algo que era totalmente improvável. E por ser tanto improvável, quando ela disse, eu não vou mais te ajudar, né? Eu não vou mais poder, né? Eu não quero mais, enfim. Quando ela desistiu de ser um canal para eu estar falando com as pessoas que eu tinha que falar, simplesmente eu desisti. Eu disse, deixa pra lá, tá tudo bem. Eu tô feliz onde eu moro, eu tenho vizinhos maravilhosos, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu sou grata pelo que eu vivo hoje, eu sou grata pelo momento do agora. E assim, gente, foi genuíno, do fundo do meu coração. No mesmo dia eu recebi a ligação de que tudo que eu tinha colocado na proposta tinha se ajeitado e tinha sido aceito. O que eu achava que era improvável, por isso que eu falo, o como e o quando nunca é com a gente. A gente tem que saber entregar. Entregar. Então, esse é o processo de cocriação. É quando você faz
intencionalmente. Você intenciona. O primeiro passo é pedir, óbvio. Você tem que deixar claro aquilo que você quer. E deixar bem claro ao ponto de uma criancinha pegar um papel, olhar assim e ler e entender. Bem claro. O elefante é da cor rosa. Assim mesmo. Quando você tiver bem claro aquilo que você deseja, você vai fazer sem suas suposições. Porque você precisa ser para ter, é uma lei. É uma semente que você planta a cada momento que você vibra sendo. Porque a lei da suposição, ela te traz tudo isso. Ela te traz a vibração adequada que você precisa, porque no momento que você está incorporando aquele ser, você está vibrando junto com aquele ser, né? Então, quando você está dentro de tudo isso, você está vivenciando, você está sendo. Mas o que você precisa entender é que quando nós colocamos algo na nossa vida, pelo menos eu vejo isso na minha própria experiência, tá? Como se fosse algo assim, eu não fico sem isso. Isso é de uma importância, quando você coloca isso como um centro da sua vida, né? Acaba que você coloca uma pressão e uma resistência acontece. Então, é por isso a grande sacada da explicação de tudo, e isso já vai valendo o seu like nesse vídeo e já vai se inscrevendo para você não perder nenhum conteúdo que aqui eu posto, porque aqui você vai ter uma mudança de mentalidade para uma mentalidade de sucesso. Aqui eu falo sobre o que realmente funciona na vida de todas as pessoas, porque a lei da atração, as leis universais, elas são leis funcionantes independente de conhecermos ou não. E aqui eu falo sobre a lei da suposição, que é o que tem funcionado muito para mim. E trago técnicas incríveis como transurfing, técnicas novas que realmente estão revolucionando. Então não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Bom, continuando dentro desse processo de tanto faz como tanto fez. Quando eu queria muito, que eu ficava com o meu olhar humano, tentando entender como eu ia conseguir chegar a um determinado carro que eu queria, que hoje eu tenho, né? E sou muito grata por isso, nada aconteceu. Né? Eu ficava pensando, eu vou ser bem sincera, tá? Eu ficava pensando, eu não vou ter condições de trocar meu carro. Eu fazia as contas, cálculos, eu falava, caramba, não dá. E eu tentava, eu cheguei aí, tá? Em concessionária, para tentar ver se havia uma forma, né, de pegar o carro que eu tinha, dar como entrada, e até tinha, mas as parcelas ficavam muito altas e assim, não tinha como. O como não tinha. Então, quando eu fiquei tentando como comigo, nada aconteceu. Mas quando eu parei de me importar e falei, cara, o carro que eu tenho é muito bom, nunca me deixou na mão, é um carro excelente, é um carro bonito, dá para eu continuar andando muito bem, tá tudo bem. Quando eu fiz esse movimento, foi quando tudo aconteceu e hoje eu tenho a SUV que eu queria ter. Então, gente, é sobre isso. É sobre você intencionar, é sobre você fazer o que tem que ser feito, mas principalmente não colocar isso como centro da sua vida. O centro da sua vida é você. O centro da sua vida é o seu processo de evolução. É o seu processo de aprendizado. Então você vai ficar estagnado, parado, olhando para o céu, esperando? Não. Você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Mas você não vai colocar isso como algo mais importante da sua vida. Porque quando você faz isso, você manda uma energia chamada desespero. E essa energia de desespero, ela transmite energia de escassez, energias muito, extremamente densas, né? Quem tem equipamentos aí dentro da física quântica já consegue mensurar.
Então, é uma resistência muito grande quando tem desespero. Sabe quando a pessoa entra em desespero de eu preciso conseguir algo? É mais difícil conseguir. Mas quando a pessoa entrega e diz, olha, tá tudo bem, sabe? Se eu conseguir, tá tudo bem se nada der certo. As coisas começam a acontecer e tudo magicamente dá certo. Agora, o porquê a ciência ainda vem buscando. O porquê que isso é tão importante. Eu acredito que é porque você deixa a fluidez sem querer tomar o controle daquilo que você não tem o controle. Bom, gente, eu espero ter ajudado muito vocês com esse vídeo. Lembre-se de uma coisa. Quando vocês incorporam realmente, e isso é uma grande bússola e existe dentro de cada um, quando você realmente incorpora o ser, você não precisa mais ter. E quando de nada você tem falta, tudo você tem. É exatamente isso que acontece. Quando de nada você tem falta, tudo você tem. Desejo a todos excelentes realizações, excelentes manifestações. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deixem o comentário de vocês. Eu tenho ficado super feliz em saber dos resultados. Respondo a todos. Vocês estão tendo resultados incríveis com os ensinamentos que eu venho passando aqui. E, gente, isso é um propósito de vida. Eu realmente testo tudo aquilo que é falado, eu pesquiso, eu faço milhões de cursos lá fora para poder trazer o que há de melhor para vocês e vocês ter resultado também. Então eu fico muito feliz com o comentário de cada um de vocês. Desejo a todos excelentes manifestações. Tchau, tchau. Beijos da Thay e até o próximo vídeo.